Olá! Vamos estudar hoje sobre classe gramatical novamente, só que desta vez vamos falar de substantivo. E o que é substantivo? É a palavra que nomeia os seres, reais ou irreais. De um modo geral, é a palavra que dá nome a tudo o que existe, seja real ou irreal. Então, quando eu falo fada, fada é substantivo. Se eu falo caneta, caneta é substantivo. Os substantivos se dividem em 9: substantivo simples, substantivo composto, substantivo comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo. Vamos para a classificação dos substantivos? Então, começa por simples, que é a palavra formada, ou seja, o substantivo formado por uma única palavra. Exemplo, livro. O composto é ao contrário, é formado por mais de uma palavra. Exemplo, cachorro-quente, segunda-feira, antissocial, micro-ondas e tantos outros. Substantivo comum são palavras que designam seres da mesma espécie, de forma genérica, por isso é grafado com inicial minúscula. Exemplo, trufas, melancia, mulher. Vamos para mais uma classificação do substantivo, essa é a quarta. Substantivo próprio. Os substantivos próprios são aqueles que dão nome às pessoas, estados, países, continentes, entre outros, e são sempre escritos com a primeira letra maiúscula. Você pode observar aqui exemplos de substantivo próprio. Brasil, nome de país. Laura, nome de pessoa. Totó, que é o nome do cachorrinho. Todas essas palavras grafadas, observe com inicial maiúscula, por se tratar de substantivo próprio. Substantivo concreto. Algumas pessoas fazem confusão com o substantivo concreto, porque falam assim, mas bruxa não é concreta porque não existe. Fada não existe, não pode ser concreta. Mas lá a definição me diz que substantivo concreto são seres de existência real ou imaginária. Como assim imaginária? Ora, se eu perguntar para você como você imagina um saci pererê, você vai me descrevê-lo exatamente como eu também imagino. Então, se tem existência, ao menos imaginária, esse substantivo é chamado de substantivo concreto. Então, aqui eu tenho relógio, eu tenho seres do folclore brasileiro, bruxa, não é? Então, todos esses são substantivos concretos. Os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Então, não tem nada a ver com bruxa, com Deus, com saci, seres mitológicos. Então, o substantivo abstrato são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Vejamos alguns exemplos: a bondade, a alegria, a mansidão, a gratidão, a beleza. Então, estados, sentimentos, qualidades e ações são considerados substantivos abstratos. Substantivo primitivo são os que dão origem a outros substantivos. Exemplo, fogo, terra, sol, etc. Substantivo primitivo, ele vai dar origem ao substantivo derivado. Então, se eu for derivar uma palavra aqui de fogo, fica fogueira, de terra, terraço, de sol, ensolarado, e etc. Substantivo derivado é o substantivo que se origina de outro substantivo, como eu acabei de explicar. Exemplo, florista, que foi derivado da palavra flor, terreno, foi derivado da palavra terra, carroça, que foi derivado da palavra carro. Substantivo coletivo. O substantivo coletivo lembra conjunto de seres ou coisa da mesma espécie. Na verdade, essa é a sua definição. Um conjunto de coisas, de espécies, é um substantivo coletivo. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Povo é um coletivo, constelação, ninhada, biblioteca e etc. E a nossa aula fica por aqui.
Eu conto com o like de vocês. Quem não for inscrito, por gentileza, se inscreva e até a próxima. Tchau!